levado para Herodes, ele foi levado para Pilatos, ele foi levado, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus, para que viesse, aleluia, encontrar alguma culpa sobre ele, para que venha encontrar, aleluia, sobre a vida dele. Mas o que me chamou a atenção foi referente, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que fala, louvado seja Deus, que aqui no versículo 26, que diz assim: então retiraram dali, e enquanto levavam, agarravam Simão e Cirinê, que estava chegando no campo, e jogava a trave da cruz sobre os teus ombros, obrigando a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. Então a multidão seguia, e ele, inclusive, muitas mulheres choravam e prantearam em desespero. Porém, Jesus, dirigindo-as, a preveniu: filhas de Jerusalém, não chores, porque por mim antes pranteai por vós mesmo e por vossos filhos. Portanto, eis que estão chegando os dias em que dirá: feliz as estéril ao ventres que jamais gerarão, e os seus filhos que nunca amamentarão. E hoje nós estamos num tempo, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, que mães não dormem, aleluia, pais não dormem, aleluia, a procura, a busca de filhos, procurando saber onde está o filho, ou então, aleluia, amor de Deus, se a mãe é crente, aí fica, nós vamos lá em Efésios, mãe de joelho, filho de pé, né? As mães intercedendo, os pais intercedendo, aleluia, pedindo para um para outro, fazendo círculo, aleluia, amor de Deus, de oração para aquela vida, para que Deus ele possa entrar e encontrar, aleluia, amor de Deus. E hoje, aleluia, hoje traz, aleluia, o entendimento, porque Jesus falou naquela época a respeito, porque não era para aquelas mulheres chorar, enquanto ele estava carregando a cruz, enquanto ele estava passando, sendo chicoteado, machucado, não era para se preocupar. Naquele momento, porque era para guardar o choro, porque ia chorar, quer dizer, nos dias de hoje. Aleluia, Deus. Nos dias de hoje, aleluia, louvado seja o nome santo de Cristo, os pais estão em planto. Nos dias de hoje, aleluia, louvado de Deus, as mães estão em planto. Nos dias de hoje, aleluia, louvado seja o nome santo de Cristo, os filhos estão em planto por causa do pai. Os filhos estão em planto, talvez por causa da mãe, talvez por causa de um parente. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Mas dá graças a Deus, damos graças a Deus, porque quando nós clamamos ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele nos atende. E se nós dobramos nosso joelho com sinceridade, falamos com Ele, louvado seja Deus, ali Ele vai, aleluia, fazer tocar em alguém, aleluia, em espírito e verdade, para que venha, aleluia, louvado seja o nome santo de Cristo, vê, aleluia, fazer com que aquela pessoa venha, aleluia, a orar, a interceder, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Aqui fala no versículo 34, apesar de tudo, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si a veste de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente. Eu disse para manter a Bíblia breve, porque vocês estão comigo, para eu não ler o contexto inteiro, amém? Uma grande multidão estava presente e tudo observava, enquanto as autoridades ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salva a si mesmo. E é, de fato, o Cristo Deus, o escolhido? Igreja do Senhor, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Se até Jesus, Ele
mas não sabem o que estão fazendo. Olha quantas misericórdias do Senhor no decorrer da crucificação dele. Aleluia. O Senhor está entrando. Ele entrou. A seguir dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando a sorte. Aleluia, louvado de Deus. Como nós lemos aqui, louvado seja Deus. Engrandecido o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E por bem, aleluia, louvado de Deus. Diga aqui a palavra de Deus. Uma multidão, aleluia, estava presente a tudo. Observa enquanto as autoridades o ridicularizaram, onde nós lemos. Agora eu vou aqui. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombaram, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: se és tu, és o rei dos judeus, salva-te mesmo. Pela terceira vez, também havia sido fixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Vai trazer na memória de quem? De Zacarias. Porque Zacarias, aleluia, louvado de Deus, ele ficou mudo. Zacarias, aleluia, louvado de Deus, para quando Deus, o Senhor, viu o anjo e mostrou para Isabel que ela ia ter um filho, aleluia, louvado de Deus, na velhice, louvado a Deus, e ele não acreditou, o Senhor visitou ele, ele falou: ficarás mudo. E ele escreveu o nome, aleluia, do filho numa tapinha. Se olhar também, aleluia, em Apocalipse também tem uma tapinha escrito lá para a sua igreja. Deus. Porventura o Senhor, aleluia, ele tem algo de diferente, aleluia, para mim e para você, sim, a salvação eterna. Mas isso aí é com força, a resistência. Quem somos nós, aleluia, para poder, aleluia, decretar algo sobre a minha e a tua vida sem a direção de Deus, sobre Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E aqui fala a palavra de Deus: um dos criminosos que ali estavam crucificado observava insulto contra ele. Olha aí. Não és tu Messias? Salva-te mesmo. E a nós também. Além de ele afrontar, ele também pediu para que salvasse também. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando, aleluia, nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim. Aleluia, Deus. Quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: com toda certeza, aleluia, Deus, te garanto, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde, o sol perdera seu brilho. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, Deus. E, vendo dito isso, expirou. Aleluia. O centurião,
Aleluia, Deus. E todas as multidões que haviam fluído a fim de preservar até o acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo no peito. No entanto, todos aqueles que conheciam, inclusive as mulheres que viam ser guiado desde a Galiléia, permaneceram ainda a certa distância, observando atentamente de todos esses fatos. Aleluia, Deus. Meus queridos irmãos, temos o que? Aleluia! Dentro dessa passagem, dentro desse resumo aqui que nós lemos, aleluia, e ouvimos, aleluia, Jesus, aleluia, ele foi condenado sem dano algum, mas era necessário, porque quando ele sentava e explicava a palavra de Deus, aleluia, ele explicava, louvado a Deus, fala assim, olha, vai chegar um tempo, aleluia, que não vai ter mais, aleluia, quando ele também fez a última ceia, ele falou, aleluia, louvado a Deus, que um dia, aleluia, naquela mesma noite, aleluia, ele ia ser entregue, ele ia ser traído, e ali o povo, louvado seja o nome de Jesus Cristo, começaram a crer olhando para o outro. Mas quando o Senhor ele quer mostrar e revelar, aleluia, ele faz. Mas quando ele quer deixar acontecer para que todo mundo venha ver, aleluia, é diferente. Aleluia, Deus. E ali, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O véu que foi rasgado foi por mim e por você. Quando as trevas começou, aleluia, por um momento, o que foi que aconteceu? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu, aleluia, porque os pecados, aleluia, as iniquidades, as transgressões, porque antes de Jesus vir à terra, aleluia, se formar como carne, Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, antes dele passar por aqui, nós éramos fulminados. O povo, aleluia, da antiguidade era queimado, era fulminado, louvado seja Deus. Não tinha pegadinha, não tinha pegadão, errou, morreu. É queimado, é decepado. Mas Jesus, aleluia, com a sua infinita misericórdia, ele chegou. E ele chegou avisando. Ele chegou informando. Não somente as curas, os milagres, os prodígios, aleluia, porque isso aí, aleluia, louvado a Deus, é uma coisa que é só crer e verás a glória de Deus. Mas o que ele ensinava, aleluia, para guardar na hora vindoura, na hora de Jesus Cristo, o Nazareno. Porque muitas das vezes, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, nós mesmo que estamos seguindo Jesus, que estamos com Jesus, fazemos a mesma coisa. Mas hoje é dia de quê? De quebrar isso, aleluia, e continuar, aleluia, a jornada, pregando a palavra do Senhor, falando que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador de todas as coisas. Aleluia, Deus. Porque ele é o rei dos judeus. O que fizeram com ele? Enquanto cada um, aleluia, ele chegava em cada rei, aleluia, cada um fazia uma coisa. Um catou um manto vermelho, rasgou, colocou lá nele, aleluia, louvado a Deus. O outro pegou uma coroa cheia de espinho e encravou na cabeça dele, aleluia, louvado a Deus. Sirineu, aleluia, louvado a Deus, foi Deus que colocou lá no meio do caminho. Para quê? Para ajudar a carregar a cruz. Mas é um exemplo. Para que traga para nós no dia de hoje, aleluia, louvado a Deus, que nós íamos ajudar a orar. Porque Jesus ele disse, e Jesus ele disse assim: pega a sua cruz, nega a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Aleluia, Deus. Então ali foi o quê? Intercessão, ajudar. O que nós precisamos é isso. Mas não. Em Salmos fala, bem feita, bem feita, bem feita. Aleluia. Mas nós esquecemos, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, a respeito, louvado seja Deus, de Ló e sua família. Ló e sua família, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Foi bem claro, bem explicado, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, a qual, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, era para ser feito e só uma pessoa. Ela olhou para
para trás para olhar. Tudo pega fogo, Sodoma e Gomorra. E Jesus aqui, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, até o seu último vale. Até ele entregar o espírito dele, a alma, aleluia, até o seu último fôlego foi vida salva. Aleluia, Deus. Foi quando estava lá os dois ladrões. Foi, aleluia, louvado seja Deus, quando, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, ficou tacaram vinagre, o soldado estava ali, olhou e falou verdadeiramente: esse ele é o Filho de Deus. É possível. Agora uma pergunta: é possível, quando se tem uma promessa de Deus na vida de alguém, é possível acontecer no seu último fôlego? Em questão de segundo? Porque aqui aconteceu. Quando você estiver com teu pai, lembre de mim. O outro, além de dar risada, ele queria ajuda porque ele tinha certeza. Ele tinha certeza que era o Filho de Deus que estava sendo crucificado. Porque senão ele não fazia. Salva, mas também. Se tu é o Filho de Deus, faz só que salva. Então hoje, eu quero dizer, louvado seja Deus, foi rasgado o véu do santuário. Foi rasgado para a minha e a sua vida, para o meu e para o seu pecado, para entrarmos, aleluia, diante da presença do Senhor. Mas como não vai fazer? Colocar uma cortina que é assim? Não! Você vai se colocar na presença do Senhor e falar com Ele, confessar, conversar, bater um papo. No mundo não fala assim: vamos tirar uma letra. Não, vamos pegar a letra que está na Bíblia e fazer dela uso. Para que Deus possa operar na minha e na sua vida. Para que Jesus possa manifestar a glória vindoura dele. Porque Jesus, aleluia, ele não passou por aqui, aleluia, à toa. Porque depois vão olhar, aleluia, na palavra de Deus, aleluia, glória de Deus, que as irmãs, aleluia, foram até a tumba e não encontrou. Encontrou aberto, aleluia, glória de Deus, e não encontrou, aleluia, o corpo de Jesus Cristo. E aí o anjo perguntou: o que procuras, aquele que não está mais no meio dos mortos? O que procura aquele que não está mais no meio dos mortos? Quem crê em nome de Jesus Cristo, aleluia, que aonde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Jesus está presente. Porque a presença do Senhor é notória para aquele, aleluia, louvado Deus, que pega, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. E o Consolador, aleluia, ele quer consolar a mim, consolar você. Há quanto tempo, aleluia, louvado Deus, você não sente esse Consolador com gemido inexprimível? Mas hoje eu te digo, aleluia, louvado Deus, é para isso que Jesus ele veio. E se olhar um pouquinho para trás, ele vai falar sobre a ceia. Vai falar sobre a ceia. Que estavam lá os 12 sentados. E ele ainda estava dando conselho. É eu. Não. Como a nossa irmã Paula estava falando a respeito, Pedro, até no último, quando ele foi preso, ele arrancou a orelha do soldado. Jesus também fez milagre. Foi lá e a orelha ficou intacta. Então, Jesus, até os seus últimos dias, seus respiros, ele operou, ele fez, ele deu, porque ele disse que o meu galardão, aleluia, que ele estava preparando um lugar para mim e para você. Mas era para ter ânimo, era para ter força, era para ter garra. Se não tem força, busca força, porque ele é a nossa força.
fortaleza. Aleluia. Ele é bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia, louvado de Deus. O Senhor ele quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aí tem que louvar. Quanto tempo te esperei, Senhor. Né? Quanto tempo Jesus está esperando nós. Aleluia, Deus. Adorar em espírito e verdade. E em espírito e verdade. Aleluia, louvado de Deus. As multidões daquelas mulheres ficaram mais afastadas. Mais afastadas. Aleluia, louvado de Deus. Mas estava ali. Aleluia. Porque estava esperando o tempo, aleluia, de pegar o corpo de Jesus Cristo. Que ainda teve que pedir permissão ainda. Aleluia. Tiveram que pedir permissão para pegar o corpo de Cristo Jesus. Porque lá os homens jogam lá e deixam os bichos comer. Será que o Espírito de Deus está conservando, aleluia, a sua carne? Está protegendo a tua vida? Eu creio que sim. A minha está. Será que o brilho do Espírito Santo está sendo notório sobre a minha e a tua vida? É isso que o Senhor ele quer dizer para mim. Quer dizer para você, louvado de Deus, que no dia de hoje, aleluia, Ele abriu o acesso. Através da morte, Ele tragou a nossa vitória. Ele é o Senhor que pode mudar o seu caminho. Foi para isso que Ele veio. Guarda bem isso. No versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus sempre perdoando. Jesus sempre perdoando. Jesus sempre, aleluia, louvado a Deus, perdoando e fazendo as coisas que precisam ser feitas. Então hoje, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Medita nessa palavra. Aleluia, que é uma palavra maravilhosa. Poderia pregar muito mais aqui, falar mais, aleluia, louvado a Deus, mas o tempo não espera. Aleluia, louvado seja o nome. E aqui no 50, eis que havia certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro de Sidério, que era bom e justo, e não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder os outros, e guardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, tirando da cruz, envolveu em um lençol de linho e depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus, disse a Galileia, acompanharam José e contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfume e alabastro. E no sábado descansaram, em obediência do mandamento. Mas quando foi no terceiro dia, Jesus não estava lá. Glória a Deus. Quando foi no terceiro dia, quem lembra que quando Jesus estava sendo lavado os pés dele com perfume, aleluia, ali um dos discípulos pegou e falou assim: guarda esse dinheiro, guarda isso aí para nós vender, para dar para os pobres. Jesus disse: não. Aí pegou e falou assim: deixa para quando for me balsamar. Jesus é um Deus de ontem, um Deus de agora e eternamente. Ele sabe o que aconteceu com você lá atrás,
que está acontecendo com você agora, no que vai acontecer lá na frente. Aleluia, Jesus. Ele falou, guarda para me embalsamar. O mesmo abraço, o mesmo. Então hoje eu deixo para vocês, aleluia. Receba a graça do Senhor, receba o renovo do Senhor, receba o Espírito Santo de Deus, que Ele deixou para nós aqui ter a total liberdade de adorar. Total liberdade, aleluia, louvado de Deus, de servi-lo em espírito e verdade, para que possamos, aleluia, todo dia renovar na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vocês entenderam a palavra? Resumindo, aleluia, louvado de Deus. Se Jesus, até, aleluia, o último suspiro dele, ele fez a obra, imagine nós, aleluia, que somos carne, pecadores, vai ser um gemido, inexprimido, mas, porém, aleluia, ele deu acesso à autoridade para nós falar do nome dele, e no nome dele as pessoas serem salvas, libertas, mas não vai ser fácil, porque ele disse que não iria ser fácil, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci, vós vencerás. Amém? As palavras glorificam a Jesus.